Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início ao Caminhando Juntos e desta feita, na companhia de José Carlos da Silva e Nilo Nogueira, esses dois companheiros do querido Redenção, são dois queridos amigos da nossa casa espírita. E juntos nós vamos conversar sobre Jesus e a atualidade. Nós vamos tentar até nos perguntar, né? Por que a atualidade, com tantas coisas difíceis, já que essa mensagem tem mais de 2000 anos e talvez nós ainda não tenhamos nos alinhado a ela, né? Bom, mas primeiro, porque muitos assistem ao Caminhando Juntos e talvez, possivelmente, haja algum que não seja espírita. Então eu gostaria de colocar de pronto, falando sobre Jesus, que no entendimento da doutrina, Jesus não é Deus. Deus é definido para que nós pudéssemos ter uma referência racional de Deus, os Espíritos. Na primeira questão de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta que é Deus, tirando toda a condição antropomórfica desse tema, né? E os Espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Deus não só criou a vida e o universo, mas criou leis também para manter essa vida e esse universo em ritmo constante de progresso, né? E uma coisa importante: nunca tivemos desamparados por Deus. Ele sempre enviando à Terra mensageiros para nos esclarecer, para nos orientar. E o mensageiro mais importante que tivemos foi Jesus de Nazaré, esse mestre querido. Eu gosto de me referir a Jesus conforme os discípulos se referiam a ele, de mestre, né? Era Rabi, né? A única diferença era Maria de Magdala, ou Madalena, que o chamava de Rabone, que é uma expressão de querido Rabi, querido mestre, né? Então, como ele era chamado na época de Rabi, de mestre, eu acho que porque quando Emmanuel fala que Jesus é o governador espiritual da Terra, eu fico um pouco incomodado com esse termo, porque os governos não têm nos mostrado aí uma coisa tão boa para que a gente possa colocar esse título em Jesus, né? Eu acho que ele é o construtor da nossa humanidade, há uma definição que está constante em O Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. A menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Agora, tem uma observação de Kardec que aí é importante. Diz Kardec: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus
nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Veja que isso é uma proposta doutrinária. Jesus foi o ser mais puro que transitou na Terra, né? Se algum dos que pretenderem instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, Kardec diz que Jesus é para o homem o tipo moral a que a nossa humanidade, né, aqui na Terra, pode aspirar. Ele é o nosso guia e modelo, né? É o guia da nossa humanidade e o modelo a ser atingido por nós, né? Então, com relação a esse princípio assim de Jesus, e vamos então que há vários momentos, e isso no livro Céu e Inferno tem um capítulo que Kardec coloca muitos textos do Evangelho em que o próprio Jesus se diferencia do Criador, e um deles é aquele importante que ele na cruz, né, maltratado pela soldadesca à sua volta, ele se dirige ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele estava perdoando, ele não estava guardando ressentimento daqueles que os maltratavam, que o maltratavam naquele instante. Mas ele sabia que eles estavam submetidos, como nós estamos, às leis de Deus, à lei de causa e efeito. Então, com aquela atitude, eles estavam se comprometendo diante da lei. Então, ele roga, Pai, ele se diferenciando aí do Pai, né, que ele não é Deus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? E o que é que vocês gostariam? Primeiro, vamos ao Zé Carlos. Zé Carlos, alguma coisa importante que possa nos acalentar a alma diante dessa mensagem tão expressiva de Jesus, mas que eu acho que ainda não calou fundo os nossos corações, né? Bom, primeiro, Jaime, boa noite a você, boa noite, Anilo, boa noite a todos aqueles que nos assistem. E nessa jornada de Caminhando Juntos, estamos falando de Jesus, né? E diante disso tudo, Jesus era mestre. Ele já trazia na sua essência uma experiência em sua alma que o colocava realmente como um ser que veio com a missão tão importante, que era de alavancar um pouco o progresso do nosso planeta, trazendo luz ao coração do homem, né, iluminando a mente e o coração do homem, trazendo uma mensagem de amor e trazendo valores que tinham ensinamentos de valores que tinham a finalidade de fazer com que o homem crescesse. Obviamente que a sociedade da época, ainda muito arraigada, com tradições muito antigas e um pensamento ainda muito rígido, talvez não tivesse alcançado, né, os valores dessas mensagens de Jesus. Mas Jesus deu prova a todo momento desse seu amor e, acima de tudo, da sua capacidade de perdoar, sendo um exemplo para todos nós, né? Um exemplo não para ser admirado,
mas realmente para ser introjetado e vivido. Talvez isso é que ainda esteja nos faltando, né? Haja visto a sociedade que temos hoje. Aí a gente vê que quando na questão 625, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quer dizer, ele é o guia da nossa humanidade e o modelo a ser atingido, né? E você, Nilo, o que você gostaria de princípio, né? Nós vamos aí para falar sobre muitas coisas importantes, né? Boa noite, Jaime, Zé Carlos. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, essa questão, esse comentário de Kardec aqui abre assim portas para tantas considerações. Eu vou tentar. Bom, Jesus era um modelo. Jesus é um modelo para nós, como está dito aqui. Mas parece que as pessoas ainda se sentem muito tímidas em dizer que estão tentando seguir Jesus, tentando agir como Jesus agiria. Parece que isso soa como aquela, né, blasfêmia, né? Mas, na verdade, ele é um modelo para nós. Devemos nos inspirar em Jesus, nos exemplos que ele deu. Claro, isso é o nosso grande desafio para daqui a muitos e muitos séculos, muitas e muitas encarnações. Mas, assim, esse comentário de Kardec, ele é muito rico. Quando ele fala que Jesus, porque ele estava animado do Espírito Divino, né? Na verdade, Jesus era a consciência plena. Então, ele se comportava como um ser humano encarnado, melhor dizendo, um espírito encarnado, mas com consciência do mundo espiritual, da vida plena, da vida da espiritualidade. Por isso, ele não confundia as necessidades de ordem material com as necessidades do espírito. O exemplo clássico dele, da moeda, a César o que é de César. Com essa frase, ele diz: existem as coisas da matéria e existem as coisas do espírito. Ele não despreza nenhuma das duas. Temos que dar atenção às coisas da vida material, precisamos aprender tudo o que essa escola tem a nos oferecer, mas visando o desenvolvimento espiritual, visando a vida espiritual, a vida eterna, né? Uma comparação que eu acho muito importante, eu acho muito interessante da gente fazer, um paralelo, é a evolução espiritual com uma encarnação do ser humano, do encarnado, né? Tem a fase do bebê, totalmente inconsciente, tem a fase da adolescência, da juventude, da maturidade. Podemos fazer uma metáfora, né? Assim como um pai cuida do neném, ele está totalmente inconsciente, ele está totalmente dependente dos cuidados desse pai, ele vai crescendo, vai amadurecendo, vai desenvolvendo as capacidades psíquicas, intelectuais, né? Como está dito aqui, nunca estivemos desamparados, o tempo todo estivemos tutelados pelo mundo espiritual superior, desde o início, né? A humanidade não estava desamparada, ela está cumprindo uma trajetória evolutiva que tem lá suas fases. Precisamos sair daquela noção de pecado, de erros cometidos lá atrás e por isso estamos pagando a culpa. Precisamos sair desse raciocínio. Claro, precisamos começar a entender melhor isso, mas precisamos entender que essa trajetória é para ser assim mesmo. Então, precisamos começar a entender o que nos cabe daqui para frente e não ficar lamentando coisas lá de trás, né? E, nesse sentido, me parece que agora, desde Jesus, está ficando, quanto mais eu estudo doutrina espírita, mais claro vai ficando que estamos vivendo um momento que é como se fosse um divisor de águas. Estamos adquirindo uma consciência e que precisamos começar a entender a responsabilidade que trazemos com a nossa própria caminhada. Isso mesmo. Esse comentário de Kardec, quando ele diz que alguns mensageiros se transviaram porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos, né? E terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Ou seja, isso hoje é a grande diferença que precisamos fazer.
os interesses de natureza material e os interesses de natureza espiritual. Precisamos começar a entender isso na nossa vida, a nossa responsabilidade sobre isso. Jesus veio num momento que para nós começarmos a amadurecer isso, essa consciência espiritual. Me parece isso. E eu, a respeito da nossa condição diante de Jesus, penso eu, quer dizer, cabe aí acertos, claro. A gente está sempre em processo de progresso, né? De melhoria do raciocínio, das reflexões, né? Mas eu penso o seguinte: eu, no estágio atual, não tenho condições de dar os exemplos que Jesus deu. Porém, isso é que é importante que a gente observe, a meu ver. As instruções, a sabedoria de Jesus está aí. Mas as instruções que ele deixou são apropriadas para a nossa condição. Eu não tenho condições. Se eu tivesse, eu já seria um espírito puro de fazer o que ele fez. Porém, as instruções que ele deixou para nós são adequadas às nossas necessidades. É outra coisa, não é? As instruções, sim, são adequadas às nossas necessidades. O que você acha, Zé Carlos? Poxa, Jaime, não tenha nem dúvida. O que a gente vê exatamente isso. Porque é como se Jesus tivesse lançado luz e aberto um caminho para que nós possamos trilhar. Claro que ainda não dá para dar provas de grande espiritualidade ou de grande evolução, mas é um processo em que todos nós passamos e que aproveitemos, até considerando as nossas próprias dificuldades. Isso. Porque se Jesus esteve junto conosco e perdoou a tantos, por que nós não podemos também nos perdoar e praticar na relação comum esse perdão, né? Melhorando a nossa relação conosco mesmo e com o meio. Agora, não utilizar a religião como um instrumento de conquistas fáceis, achando que tudo vai vir simplesmente por um momento de adoração. Não, nós temos que fazer a nossa parte. E é justamente nessa lida com a vida, realizando, tentando nos melhorar a cada dia, é que nós vamos amadurecendo, né? E vamos aos pouquinhos nos aproximando, ou pelo menos sendo hoje um pouco melhor do que fomos ontem, né? Então, acho que Jesus deixou nas suas instruções assim um roteiro fantástico e que nós deveríamos observar a todos os dias. Talvez até tivéssemos evoluído um pouquinho mais rápido, mas somos humanos, né? Enfim. Essa construção é tijolo a tijolo, é passo a passo, é diária, não é isso, Nilo? Claro, sem dúvida, Jaime. Lá atrás, né, o passado da humanidade éramos nós lá. Né? A humanidade, né, a civilização já mudou bastante e vamos mudar ainda muito mais. Né? Mas, sem dúvida, o interessante é que tudo que Jesus deixou como ensinamento, a gente, estudando a doutrina espírita, você vê que tudo tinha endereço certo, ele explicava, ele trazia o ensinamento dele não era moralista, ele dava instruções práticas do porquê que devemos nos comportar assim ou assado. Por que agir assim e não de outra maneira? Ele já estava nos preparando para essa realidade que é a vida do mundo espiritual, o mundo material, a situação de encarnado, desencarnado, a consciência ao desencarnar. Então, assim, ele já estava ali, tudo ali já, né? E a doutrina espírita veio tirar esse véu e mostrar exatamente a que ele estava se referindo com aquelas lições. Isso. Ele foi um mestre, ele foi um gênio, né? Achei interessante essas suas colocações, porque isso nos leva a entender melhor. Agora,
há uma pergunta: o que ainda estamos esperando para atender ao chamamento dele, considerando a violência que ainda impera na nossa sociedade, o autoritarismo, né? Uma série de coisas, né? A incompreensão, né? Quer dizer, o feminicídio, a homofobia. Porque eu entendo o seguinte, que se Jesus viesse, aí eu vou parafrasear o padre Lancelotti, esqueci o primeiro nome dele, excelente, ele dizendo que Jesus, se viesse, viria e ia acolher os mendigos, ia acolher o pessoal LGBTI+, ia acolher todas as minorias. Porque se Jesus acolhesse os ricos, e ele chegava lá também. Zaqueu, por exemplo, é uma história de uma pessoa que tinha conquista na área financeira e tudo isso. Mas, veja bem, o padre Lancelotti fala muito bem nisso, né? E eu acho que ele é um grande exemplo de um verdadeiro cristão. Eu acho que Jesus vinha acolher. Agora, a gente está vendo feminicídio. Como a gente está vendo estupro, uma coisa que sobe. Quer dizer, o número desses crimes sobem de uma forma que a gente fica pensando, né? Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Coração do mundo eu até entendo, porque a forma do país se aproxima de um coração. Mas pátria do Evangelho, perdão, eu acho que nós ainda não chegamos lá, não. Porque isso é construção nossa. Como é que você vê isso, Nilo? Olha, Jaime, isso é tão complexo, né? Parece, assim, podemos considerar que as religiões tradicionais talvez tenham demorado muito, ou estejam demorando, a se adequar ao conhecimento humano, à ciência, porque não dá para você sustentar certas questões colocadas religiosamente na conta da crença, do dogma, quando a ciência diz o contrário. Isso. Então, me parece que isso está causando um certo descrédito, está causando assim uma desvalorização da questão religiosa na vida das pessoas. E a gente vê crescer o materialismo, né? A gente falava ainda agora das necessidades de natureza material e as necessidades de natureza espiritual. As religiões têm a função de nos despertar para as necessidades espirituais, tirar das experiências na matéria os valores espirituais. E parece que ela tem falhado nisso. Então, parece que o materialismo volta, ou o individualismo, as pessoas se voltam, ou seja, a matéria passa a ficar livre para exercer a influência livremente sobre as pessoas, de uma forma total. As pessoas se entregam e confundem, começam a confundir também, a dar mais valor às realizações de ordem material. Parece que, de uma certa forma, é isso que está acontecendo. Tem religião oferecendo, né, assim, entra para a nossa religião, ou então aceite Jesus e você vai ter prosperidade material. Está vendendo prosperidade material por causa da religião. Então, a religião vai te trazer sucesso financeiro, né? Quer dizer, está tudo sendo medido aí pela questão material. Me parece que esse momento está muito complexo. Agora, Zé Carlos, você não acha que essa questão está atrelada a que as religiões, aliás, o Nilo tocou nisso, né? De certa forma, falham? Porque, veja bem, à medida
que você vulgariza alguma coisa, você está desprezando aquela coisa. E às vezes a gente vê o nome de Jesus ser vulgarizado de tal sorte, né, em determinados momentos, que eu acho que é essa a essência. E com isso, como o Nilo falou, às vezes a religião é usada para ajudar a pessoa a se enriquecer ou ter mais valores, e isso vai tirando a crença de determinadas outras pessoas, que elas sabem que podem buscar essas conquistas de ordem material de outra forma, sem estar apelando para a religião. Então, parece-me que essa questão é uma questão primordial. O que você pensa, Zé Carlos? Jaime, você tem razão, a observação do Nilo foi bastante pertinente, né? Acabaram distorcendo uma palavrinha que é a prosperidade, né? Fala-se muito de prosperidade em algumas religiões, mas só mais voltada, quer dizer, foi guindada para o lado material e não para o lado espiritual. E Jesus começou a ficar, de uma certa forma, sendo objeto de manipulação para atração, mas com essas promessas e que visam só os valores espirituais materiais, desculpe. E a gente, relembrando a própria vida de Jesus, né, em nenhum momento, dentro do Evangelho, a gente observa nenhum falar de Jesus, nenhuma atitude de Jesus, dando a entender que, através dos seus ensinamentos, a pessoa iria prosperar no campo material. Muito pelo contrário, ele de uma certa forma, ele se rebelou um pouco contra os vendilhões do templo, mostrando ali a sua indignação pela exploração que era feita naquela época. Então, há uma distorção dos ensinamentos de Jesus, e o que a gente parece que Jesus vai acabar, para alguns, se tornando quase como uma figura mítica, né? Fugindo da realidade. Isso. Porque, Zé Carlos, à medida que o homem vai desenvolvendo a inteligência, ele vai observando também, veja bem, que essa religião que propõe para ele é uma coisa que não funciona. É uma coisa que foge aos parâmetros da inteligência. E Jesus, nem Deus, podem fugir aos parâmetros da inteligência, de forma alguma. Claro que há uma dose de sentimento, mas não de misticismo, mas de sentimento nessa relação com Deus, nessa relação com Jesus. Claro, né? Você não acha isso, Zé Carlos? Sim. E tem uma outra coisa que é muito grave, né, Jair? Manipular as pessoas, principalmente aquelas pessoas que às vezes têm muito sofrimento, passam por muitas necessidades, e que às vezes elas não têm nem condições emocionais, nem de clareza num determinado momento, para enxergar que elas podem estar sendo manipuladas, que está sendo prometido uma coisa que não é real, né? Então, isso aí chega a ser até um ato de total falta de amor, ao contrário do que Jesus pregava. Você sabe que eu já repeti no Caminhando Juntos várias vezes o que eu vou dizer agora, mas eu acho isso nos ajuda a entender muita coisa. Quando instado pelo doutor da lei para se manifestar com relação ao maior mandamento, Jesus não deixa como instrução nenhuma prática da liturgia religiosa. Ele diz: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o sentimento, e ao próximo, como consequência, como a si mesmo. Então, veja, ele cria um tripé da nossa relação com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Está aí a mensagem dele toda, não tem nada a ver
com liturgias religiosas. Em nenhum momento, a única coisa que Jesus participara foi do batismo, mas é que ele queria dar o exemplo, porque João Batista estava ali como precursor, né? Ele estava ali para... Ele foi batizado naquela proposta de João Batista, que o batismo de João Batista era sob confissão pública, né? Quer dizer, e João Batista só batizava adulto, porque o batismo representava conversão, né? Acho importante o batismo nesse sentido, talvez tenha até, porque em espiritismo nós não temos essas coisas, mas eu acho muito importante quando Jesus, ao responder sobre o maior mandamento, ele não fala, ele não nos ensina nenhuma prática da liturgia religiosa. E há um momento também que ele mostra isso, é quando a senhora vai depositar a oferenda nela, no altar, ele vira para ela e diz: tudo bem, mas antes de depositar essa oferenda, vai e apazigua-te primeiro com os teus inimigos, e depois vem e deposita a oferenda. Quer dizer, ele ensinando, voltando aí à questão do ser humano, né? Do ser humano que habita nela e que precisa ser modificado, transformado. Porque nada adianta estar com práticas litúrgicas, religiosas, oferendas, se não há uma transformação por dentro, se o coração está cheio de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa. Não é isso, Nilo? Sem dúvida, Jaime. A gente pode dizer que Jesus veio inaugurar no planeta uma nova era, né? A era do amor universal. Né? Quando você colocou o tripé, né? O tríplice aspecto do chamamento de Jesus. Deus, né? A relação com nós mesmos e a relação com o próximo, né? O amor ao próximo. Isso é a grande diferença que ele trouxe, né? Naquela época. O amor ao próximo que não existia. Então, é Deus acima de todos nós, quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus de todas as forças, de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo, ele está colocando Deus acima de todos e todos somos iguais perante Deus. Então, é o amor universal, essa é a grande mensagem que ele veio trazer, a nova era, quer dizer, a grande mudança que ele vem trazer para o planeta é o amor ao próximo, né? E que até hoje me parece que as pessoas não entendem bem o que é esse amor, amar o próximo. Quando a gente fala de amor, a tendência nossa natural, né, é entender isso como gostar, né, da pessoa. Tem que gostar, amar a pessoa. Vamos ampliar um pouquinho mais o entendimento disso, né? Podemos, a palavra amor, a ideia de amor, ela pode ter um entendimento de acordo com o grau evolutivo em que nos encontramos. Para esse momento que estamos vivendo, o respeito aos direitos do próximo já é uma demonstração de amor, já é o amor a que podemos demonstrar, né? É o respeito aos nossos irmãos, aos próximos, às pessoas que convivem conosco, às pessoas no planeta, convivem conosco no planeta, aos nossos irmãos. Respeito, basta o respeito. Se houvesse apenas respeito, a vida já seria bem diferente. Então, assim, amor é nesse sentido, né? É respeitar o próximo como a gente quer ser respeitado, né? Eu acho... Bom, sim, diga. Agora, vamos lá, Zé Carlos. Veja bem, há uma questão no Livro dos Espíritos que a gente pode inserir aí nessa nossa conversa. É a questão 932 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Quer dizer, nós estamos falando da atualidade, né? Essa pergunta tem a ver com a atualidade, né? Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência que os bons, né? Ou sobre os bons também.
A resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Veja bem, os bons são fracos, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Olha, isso aí está espelhando a nossa atualidade, porque essa violência ela está tremendamente audaciosa. Não há dia que a gente já não acorda com um conflito, né? Além das dificuldades dessa pandemia, né? Como é que você vê isso, Zé Carlos? À medida que você foi fazendo seu comentário, eu estava de palavras de Jesus mesmo, né? Tende a mansuetude das pombas, mas a prudência da serpente, né? Algo mais ou menos assim. Então, veja bem, ser manso não é ser submisso, não é? Quer dizer, nós precisamos sim, em muitos momentos, nos posicionarmos e até às vezes nos manifestarmos até de uma forma pacífica, de uma forma educada, mas de uma forma às vezes até firme, para que nós possamos, de uma certa forma, frear esse movimento de violência que existe. E às vezes as pessoas acham que precisa fazer um grande movimento, às vezes não, é no nosso dia a dia, nas nossas relações, né? Isso acaba criando uma ressonância, né? Saber se posicionar, assim como Jesus também se posicionou socialmente, né? Quando a gente estava relembrando aí a posição dele com os vendilhões do templo. Então, essa omissão realmente é perniciosa e acaba gerando tanto constrangimento, gera sofrimento, acaba gerando uma angústia muito grande, e algumas pessoas, quando querem, às vezes até responder a isso, não têm aquele equilíbrio, aquela estabilidade emocional de dar a resposta certa, né? De dar, vamos dizer assim, ter ações que possam ser transformadoras, mas sem serem agressivas. É claro que esse meio termo, ele é às vezes até um pouco difícil, porque depende muito da evolução de cada um. Mas são coisas que são possíveis serem feitas se a gente não se cala, se a gente tem atitudes, né? Até atitudes movidas por tudo aquilo que nós já possamos ter angariado de alguma evolução moral e que nos permite perceber bem os limites, mas não nos inibir ao ponto de nos eximirmos, de nos posicionarmos diante da sociedade. Porque, veja bem, agora, Nilo, Jesus disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. O que excede disso, disse ele, procede do maligno. Quer dizer, se coloque, afinal de contas, sim, sim, não, não. Não precisa de ser um não agressivo, como o Zé Carlos bem falou. É um não consistente. Nós precisamos, no meu entendimento, de atitudes nesses termos que Jesus propõe. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Agora, no nosso meio, considerando isso, Nilo, no nosso meio se criou um modo de ser espírita passivo, bonzinho, inadequado, desajustado. Desajustado, que eu digo, ao progresso que a doutrina nos propõe e que Jesus nos convida. Totalmente desajustado. O que você acha, Nilo? Isso é uma questão bem interessante para a gente tratar, que nos afeta diretamente, né? Porque a partir do momento que a gente entra em contato com a doutrina espírita, a gente entende a importância da evolução, das atitudes corretas e tal. E, de algum modo, talvez a gente passe a entender de uma forma um pouco errada a questão do amor ao próximo, do não fazer o mal, de fazer o bem,
né? Mas, assim, como você bem colocou, Jesus disse sim, sim, não, não. Ou seja, o senhor falar sim, sim, não, não. Ou seja, temos responsabilidade com a defesa da verdade e da justiça. Não podemos nos omitir. É claro que nós não vamos deliberadamente maltratar, prejudicar um companheiro, um irmão, mas temos também temos que nos opor ao que for errado desse companheiro. Não devemos nos omitir, né? Porque parece que existe assim aquela coisa, o medo de se comprometer com a lei de causa e efeito, não fazer nada errado para não ser punido depois. Então isso engessa as pessoas, elas acabam com medo de fazer qualquer coisa. Isso mesmo. Isso é natural, porque assim as coisas, né? Quando a gente, por isso que eu acho muito importante a gente conversar muito sobre isso, porque só pelo racional, às vezes a gente é levado a concluir que a gente não pode tomar nenhuma atitude enérgica, porque isso vamos dizer assim, é ser mal com um companheiro, com um irmão. Mas não. Nosso compromisso é com a verdade e com a justiça. Todos deveriam estar comprometidos com isso. Se vemos alguém fazer algo errado, temos que nos posicionar e nos colocar francamente contra aquilo. Ainda que tenhamos, se for o caso, de ser mais enérgico para defender alguma coisa a que nos diga respeito, a que tenhamos responsabilidade, temos que ser capazes de confrontar o irmão, sim, e apontar onde ele está errando. As pessoas têm muito medo da contrariedade das pessoas, dos outros, do outro. O medo dele ficar chateado, o medo dele ficar irritado, né? Parece-me que as pessoas no nosso meio, elas querem ser aceitas como pessoas boas para todo mundo. Então, são pessoas que aceitam tudo, suportam tudo. Olha, não é bem assim, não. Nós temos que mostrar a que nós viemos. É para praticar a doutrina consubstanciada aí nos ensinamentos de Jesus, na parte moral, ou é para a gente ficar em cima do muro, né? Olha, esse negócio de ficar em cima do muro não dá caldo para ninguém, não. Ficar em cima do muro, ele próprio falou, quando ele fala, seja o seu falar sim, sim, não, não, ele está nos chamando a sermos transparentes, a sermos assertivos na nossa proposta de vida, não é isso? Só para em cima do que você está dizendo, Jesus foi crucificado. Jesus se posicionou. Pois ele não teve medo de enfrentar, de ir contra ninguém, mas ele não foi contra ninguém para criar celeuma. Ele se posicionou a favor do que ele acreditava. E, em nenhum momento ele caiu em contradição ou teve medo de se colocar por medo das consequências. Ele foi crucificado. Olha um exemplo maior aí. E lutou contra o que estava errado na época dele. Ô Nilo, se a gente faz um apanhado rápido, histórico, a gente vê que todos aqueles que encarnaram, que vieram à Terra com uma missão de transformação real, qual foi o destino deles? Mas por quê? Porque eles contrariaram interesses. Exatamente. Jesus foi levado à cruz porque contrariou interesses. Martin Luther King foi morto também por isso. Gandhi foi morto por isso. Esses homens vieram com uma tarefa, com uma missão importante, mas e quem vem com uma missão verdadeira e transformadora realmente, ele vai contrariar interesses. Então, que nós estejamos preparados até para, se quisermos defender a doutrina ou praticá-la coerentemente, nós vamos, infelizmente, também entrar aí nessa questão dos interesses, ferir os interesses alheios. Não é isso, Zé Carlos? Não tenha dúvida. Interesses
políticos, interesses econômicos, interesses que acabam desviando a própria religião no seu sentido mais puro, né, que é de fazer a religação do homem a Deus. Então, esse tipo de religião, que é a condução tomada pelas instituições religiosas, muitas das vezes, está seguindo um caminho muito tortuoso. E, às vezes, até por pessoas vestindo um manto de bondade, que dá ibope também, né? Isso. Enfim. Isso. Então, ser adorado, ser acalentado, chamar a atenção de alguma maneira. É muito mais fácil, porque não incomoda ninguém. Né? Você sabe que eu tenho um exemplo na Igreja Católica que uma figura da Igreja Católica eu admirava e continuo admirando, né? Embora ele não esteja mais entre nós há bastante tempo. Helder Câmara. Eu tenho uma admiração por aqui. Você vê, ele foi arcebispo, ele se destituiu de todos os títulos da Igreja Católica no final e voltou a ser padre, né? Ele dizia uma coisa interessante, veja bem, ele dizia assim: quando eu ajudo os pobres, me chamam de cristão. Quando eu ajudo os que passam fome e os necessitados, me chamam de cristão. Agora, quando eu pergunto por que eles passam fome, me chamam de comunista. Era isso, é isso. Você não pode. Se você for mexer nesse negócio, você vai ferir interesses. Como foi o caso dele. Ele dizia sempre isso. Ele dizia justamente isso: olha, quando eu estou ajudando a pessoa que está com fome, os necessitados, aí me chamam de cristão. Mas quando eu pergunto por que eles são pobres e por que eles estão miseráveis, por que eles estão morrendo de fome, aí me chamam de comunista. Ele já começa a pisar nos calos das pessoas. Pois já começa a ferir interesses outros, né? Aí começa. E no nosso meio está havendo coisa parecida, sabe? De vez em quando a gente encontra, mas... E Zé Carlos, o que você gostaria de dizer sobre isso? Não, Jaime, isso aí você falou, não tenha dúvida. Às vezes, se posicionar precisa realmente ter um pouco de coragem, né? Até para poder se colocar, então é importante. Está muito bem embasado sobre aquilo que vai se posicionar, sobre as ações que a gente vai precisar tomar, né? E se preparar para as agressões ou até as insinuações ou até uma tentativa de conquista para a mudança do nosso pensamento e da nossa conduta. Isso é uma coisa também muito perigosa, é a sedução vinda por parte de algum movimento desse meio social, que a gente deve estar muito atento, né? Se houver uma certa sensibilidade daquele que se posiciona, né, que contraria a esse tipo de coisa, ele ainda está arriscado a sofrer influência do mundo espiritual inferior, né? Tentando subjugá-lo. Isso também a gente tem que ter cuidado. Ainda tem esse outro lado, né? As influências espirituais, né? Que nós acolhemos segundo a nossa proposta de vida e coisas mais, né? E, quer dizer, voltando à questão de Jesus na atualidade, sempre a humanidade precisou de Jesus, das suas instruções. Mas eu acho que nós estamos chegando a um ponto que está sendo quase que vital, está sendo quase que não é imprescindível mesmo que nós façamos alguma coisa, até por nós e pelos que convivem conosco, porque não só Jesus, como a proposta espírita, nos induz ao progresso individual e ao coletivo, a ajudar o coletivo, não é isso, Nilo? Sem dúvida, Jaime. No final das contas, a nossa atuação aqui tem repercussões à nossa volta.
Né? Pode parecer que só um não. instantinho, só não vai te chamar de comunista, né, Nilo? Pois é, Pois pois é. é, Se Jesus viesse hoje, talvez ele fosse chamado de comunista, né? pois é, pois é. Pois é, mas assim, o nosso papel diante da vida, né? A própria doutrina nos coloca, nos traz os elementos para a gente começar a entender essa responsabilidade que a gente traz. Porque não só estamos vivendo e assumindo responsabilidade lá de trás, como estamos também nos comprometendo com o futuro. Que futuro é esse que queremos para nós? Né? Que planeta estamos ajudando a construir para as nossas próximas encarnações? Tudo isso está em questão aí. A doutrina espírita, a meu ver, ela veio nesse momento em que a humanidade começa a chegar a um grau de entendimento que já é capaz de começar a despertar para isso. Despertar para a realidade espiritual, que é o que ela nos traz, essa boa nova, essa notícia. Então, o que estamos fazendo com essa novidade, com essa informação, com esse entendimento do sentido maior da vida, que a vida é muito maior do que só isso aqui, né? O que estamos fazendo, como estamos nos colocando diante disso, nesse cenário que enfrentamos diariamente, né? Estamos pura e simplesmente dando cumprimento aos compromissos materiais ou estamos vivendo, atuando, sim, porque é necessário, temos que fazer isso, mas visando o nosso futuro, visando a vida maior, visando o nosso papel em meio a tudo isso, como estamos influenciando as pessoas à nossa volta, que exemplo estamos dando, que emissões estamos passando, que tipo de aura, de energia estamos vibrando ao nosso redor. Tudo isso influencia, cada um na sua esfera de atuação, né? Então, acho que essa consciência está cada vez mais clara, essa responsabilidade, né? Zé Carlos, mas considerando aí o progresso dos mundos habitados, né, nós estamos em ritmo de progresso, a nossa humanidade, o próprio planeta, né, está também em ritmo de progresso. Agora, às vezes, a gente pensa que estamos retrocedendo, e a doutrina diz que não há retrocesso. O espírito, que somos nós, não retrocede. O espírito não retrocede, né? Então, agora, quando, em resposta à questão, porque neste mundo os maus exercem geralmente maior influência que os bons, a resposta pela fraqueza dos bons. Agora, eu pergunto, quando deixaremos de ser fracos? Fraqueza dos bons, né? Quando assumiremos a proposta de Jesus, envidando esforço no sentido do amor a Deus, a nós e ao próximo? Porque é uma coisa interessante. Nós não podemos viabilizar só o nosso progresso. Nós temos que participar do progresso da sociedade. Nós, antes de sermos espíritas, somos cidadãos. Temos que participar, temos direitos e deveres como cidadãos que somos. E é aí que eu estou buscando, junto a vocês, material para a gente atuar como espíritas para melhorar as condições materiais, porém, impulsionadas por questões de ordem espiritual. Porque quando Kardec diz que o espiritismo veio combater o materialismo, parece-me, pela vivência, que não foi só o materialismo filosófico, não. Foi o materialismo hedonista também. Porque há muitos religiosos, e até no nosso meio, que estão tremendamente apegados à matéria, aos bens materiais. O que você acha, Nilo? Sim, Jaime.
o momento que nós estamos vivendo, já foi anunciado, né? Parece que já começou o processo de transformação do planeta Terra, né? A cada dia seremos chamados a nos colocar, né? E nos definir de que lado, para que lado estamos pendendo, né? E diariamente isso está aí, essa luta está aí, né? Essa luta em relação a essa questão material, a questão espiritual, parece que aos pouquinhos isso vai ficando tão claro, está ficando cada vez mais quase que palpável para a gente ver as decisões que são tomadas de governo ou por certas pessoas conhecidas nossas, certas atitudes. A gente começa a perceber como isso está permeado por essa questão do envolvimento que cada um está tendo na direção que as coisas estão tomando, né? Na maneira de se colocar, ao que está sendo dada importância, o que estão ensinando para os filhos, que valores estão sendo passados para os filhos, né? Parece que tudo isso está aí sendo colocado em questão todos os dias. O Zé Carlos, sim, eu acho que a gente não pode, nesse momento, se alienar. Porque a alienação nos embrutece, a alienação nos empobrece espiritualmente. Você não acha isso, Zé Carlos? Não, eu acho isso sim. E você está certíssimo. E teve uma coisa que, com a sua colocação, depois a do Nilo, eu vinha pensando o seguinte. Primeiro, nós temos que ter um sentimento de humanidade. Isso. Temos essa noção que somos, na essência, todos iguais. E nós estamos passando por um momento em que é importante a gente aprender a lidar com as diferenças. Quer dizer, seja ela de que nível for, nível social, não importa. Porque, veja bem, é só a partir daí, quer dizer, aprendendo a lidar com as diferenças, e que é, inclusive, uma prática riquíssima, como nós poderíamos aprender, né, com essas diferenças, nos melhorando enquanto ser humano e contribuindo para melhorar a sociedade. Eu acho que é muito por aí. A gente aprender a lidar com as diferenças, ver todos como irmãos, até porque Jesus não criou religião, ele teve seguidores que eram cristãos que seguiam Cristo. Mas ele não dividiu, ele não criou castas, né? Ele transitou em todos os níveis sociais, né? Participou do convívio de pessoas de todas as espécies, de todos os tipos. Então, veja bem, esse é o grande, talvez, exemplo para o momento que a gente está vivendo, né? Talvez, se nós começarmos a praticar essa relação mais, vamos dizer assim, respeitosa com o outro, a gente talvez fôssemos cada vez mais nos melhorando e chegando até as pessoas, até com o intuito de também contribuir de alguma maneira quando for necessário. Agora, Anilo, veja bem, e a gente observa que as pessoas frequentam igrejas, frequentam centros espíritas, mas elas continuam numa atitude de violência emocional, violência até física, se for o caso, continuam com atitudes agressivas na sua relação com o outro. Quer dizer, o frequentar religião não transforma ninguém. O que transforma é o nosso desejo de modificação. A religião oferece, vamos dizer, instrumentos para que a gente possa se melhorar, certo? Mas se a gente também não se esforça nesse sentido de se tornar uma pessoa melhor, mais solidária, mais fraterna, né? Nada vai mudar, nada muda. Porque veja como nós somos egoístas. Eu vivo pedindo a Deus a paz no mundo. Eu oro, peço a Deus a paz no mundo, que está muita violência, mas para que eu viva num sistema de paz. Mas em que momento eu pedi a Deus
para me ajudar a construir a paz dentro de mim. Eu quero uma paz exterior para que eu usufrua dela, não é? Mas aquela paz que é construída através do sacrifício, da renúncia, porque foram esses os exemplos de muita gente que quer progredir espiritualmente, como nós falamos antes, aqueles que vêm com uma missão de transformação vão contrariar interesses, e muita gente quer evoluir espiritualmente sem enfrentar os empecilhos do caminho. Como é que você vê, Nilo? Olha, Jaime, eu tenho pensado muito ultimamente sobre essa questão do alcance da doutrina espírita. As pessoas estudam muito a doutrina espírita, sabem citar até questões de cor. No livro dos espíritos, a questão número tal, diz assim, assim, assado. Mas me parece que, de algum modo, às vezes falta um pouco as pessoas saberem contextualizar a que aquilo ali se refere no seu dia a dia. Isso. Eu acho que está faltando um pouquinho a gente saber traduzir esses ensinamentos numa linguagem mais corriqueira, mais do dia a dia, dando exemplos. O que isso quer dizer, por exemplo, no seu dia a dia, quando você encontra um porteiro, quando você todo dia passa pelo seu porteiro, você sabe o nome dele, você sabe se ele é casado, sabe se ele tem filhos, quantos filhos ele tem, e se ele está passando por alguma dificuldade específica, ele está ali diariamente. Você dá um bom dia, né? Dá um bom dia para aquelas pessoas que convivem com você. Você sabe o nome do seu porteiro? Então, assim, me parece que falta um pouco, né, quando a gente estuda a doutrina espírita, aqui no caso nós, aqui, eu acho esse espaço, Caminhando Juntos, uma coisa tão bacana que a gente faz aqui reflexões, e ao fazer reflexões somos levados a raciocínios que normalmente a gente nem tem. Então, quando a gente está falando dessas coisas aqui, não quer dizer que eu, por exemplo, eu já esteja ali nessa linha certinho, fazendo, não. Mas são pensamentos e raciocínios para a gente parar e pensar e ver como isso pode nos afetar no dia a dia. O que isso significa eu dizer ter respeito pelo meu próximo? Isso quer dizer o quê na prática? Com as pessoas, né, com quem eu conheço, no meu trabalho, né? O que isso quer dizer? Me parece, talvez, que esteja faltando a gente traduzir para o português mais claro, mais corriqueiro ali, e contextualizar mais essas lições, porque é muito bonito, a gente fala em tese, né, sobre os ensinamentos, é bacana o entendimento disso, é necessário, mas precisamos aprender a contextualizar. O que isso significa na prática? Quando eu acordo de manhã, quando eu saio na rua, quando eu estou com as pessoas, quando alguém me dá uma fechada no trânsito, quando alguém age de uma forma grosseira comigo, como é que eu sou, né? Como é que eu ajo? Então, eu acho que essa questão aí é que está, nesse momento, sendo chamado, nós estamos sendo chamados para tentar levar a doutrina espírita mais para o dia a dia. Eu acho que essa pandemia desnudou as dificuldades da nossa sociedade. Porque, Nilo e Zé Carlos, como é que a gente entende uma humanidade passando, morrendo gente dia a dia, uma quantidade enorme de irmãos, de famílias enlutadas, e a falta de sensibilidade fazendo com que essas pessoas se aglomerem nos bares, nas festas. Meu Deus, perdemos o sentido de humanidade, será? Será, Zé Carlos? Perdemos, porque, olha, Kardec, quem conhece o verdadeiro Kardec através da Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862 e outras obras póstumas também, quer dizer, conhece um Kardec altamente humanista. Nós não podemos perder esse senso de humanidade. Nós fazemos parte dessa humanidade. Se não somos capazes de ficar no isolamento em benefício de todos, inclusive em nosso benefício também, o que nós estamos esperando, Zé Carlos? E, Jaime, o que é mais duro é ver que muitas das vezes, para que haja
uma chamada de atenção, às vezes a dor vem de uma forma forte, vamos dizer, a pandemia está aí para isso, né? E a gente percebe que, diante do momento da dor e do sofrimento, não tem mais diferença. Todo mundo é igual, né? Não importa o nível social, o nível ou não importa nível intelectual, a experiência dolorosa chega para todo mundo de uma forma igual. Infelizmente, essas experiências dolorosas talvez venham justamente para tentar mexer um pouquinho com o ser humano, porque a gente vê também muitos depoimentos das pessoas que experienciaram isso, inclusive alertando outras pessoas para que elas tomem atitudes adequadas para não passar pela mesma dor que ela está passando. Então, essas experiências pessoais sensibilizam a pessoa e ela passa a ser uma disseminadora de orientação, de ajuda. Infelizmente, às vezes, pela dor é que a gente aprende. Ô Nilo, mas infelizmente as autoridades que se dizem cristãs não estão dando exemplo, né, Nilo? Porque, queira ou não queira, o exemplo de cima funciona como o dominó, né? Vai mexendo até chegar embaixo, até chegar na base. Quando as autoridades se dissociam do bom senso, né? Fica difícil também para nós. Que estamos querendo um mundo melhor, que estamos querendo buscar sermos seres humanos melhores, às vezes há momentos que a gente acha que as coisas não vão ter um bom resultado, mas nós sabemos e confiamos no progresso, em seres humanos de bom senso da nossa sociedade, para ajudar a alavancar tudo isso. Infelizmente, as autoridades, em determinados instantes, pior, que se dizem cristãs e promovem a violência, promovem a descrença na ciência. Como, Nilo? Me explica aí. Isso é assustador, né, Jaime? A gente vê que as instituições que nós temos uma certa idade, nós chegamos a ver um governo que funcionava. Eu lembro quando se falava, não, isso é do governo federal, havia respeito, as coisas funcionavam corretamente, havia preocupação social, ainda havia, né? Isso é assustador, você vê que as instituições estão funcionando única e exclusivamente no sentido de fazer a máquina lá continuar funcionando, mas as pessoas ficam desassistidas, desamparadas, no que diz respeito a governo. Quase que sem rumo, né? Quase sem rumo. Eu lembro no livro que foi estudado uma vez lá, que aconteceu no Centro Espírita, esse o nome? Que fala da organização do mundo inferior para destruir uma casa espírita. Aí o que acontece? Depende da grandeza, da nobreza dos médiuns, dos dirigentes, das pessoas envolvidas, responsáveis pela casa, o sucesso das investidas do mundo espiritual inferior. Depende de como está sendo conduzido, como está sendo tratado o assunto, né? Nós podemos levar isso para nível de país, que briga também não deve ser essa, né? Então, isso aí. A gente não deve esquecer também que estamos num processo, né? Isso é um processo e, por isso mesmo, torna-se mais importante a participação e a adesão das pessoas, do cidadão. Isso. De se manifestar, de se colocar e fazer frente e não ficar apenas assistindo, esperando que alguém faça alguma coisa, né? Como podemos fazer? Votando, nos esclarecendo, sabendo o que está realmente acontecendo, buscar informações, nos colocarmos, nos posicionarmos, darmos opinião, tentar levar esclarecimento àquelas pessoas que estão enganadas, falando coisas que não procedem, né? Então, assim, cada um no seu lugarzinho. Porque, veja bem, essas pessoas que se dizem cristãs são homofóbicas. Essas pessoas que se dizem cristãs, que frequentam religiões, até centros espíritas, se mostram às vezes racistas,
homofóbicas, machistas e coisa do gênero. Então, eu acho que nós precisamos entender melhor e praticar realmente com atitudes o ensinamento do Cristo. Não é só dizer que somos cristãos, não é isso, Zé Carlos? Não tenha nem dúvida. Enquanto alguns ainda estiverem no trato com a religião, usando a barganha, no trato com a religião, querendo tirar benefício próprio, Jesus vai ficando esquecido, né? Quer dizer, Jesus vai ficando à parte. Então, é um movimento religioso, mas que atende uma casta. Então, é aquilo, a pessoa entra na religião, mas ela não introjeta os valores da religião. Isso é muito complicado. E acaba sendo uma formalidade religiosa, um termo que você até usa, e as pessoas ainda pensam equivocadamente que com essas práticas ainda vão se salvar. Isso mesmo. Um processo de Você falou tudo. Então, é um grande engodo, né? E às vezes essas pessoas só despertam pela dor, infelizmente. Agora, o tempo já não nos permite mais continuar, então eu peço que vocês se despeçam, afinal, né? A mensagem final do Nilo e do Zé Carlos. Bom, se você me permite, só para finalizar isso que o Zé Carlos tão bem colocou, parece que também a vida atualmente está muito hostil, né? Com esse desamparo a que a gente se referiu, está muito difícil ganhar o pão de cada dia. Isso leva as pessoas para uma atitude mais de contenda, de disputa, o individualismo recrudesce, cada um cuidando das suas coisas e os outros são inimigos. Mas, enfim, esperemos que isso seja um processo que tende a mudar com esclarecimento, com tempo, né? Com a lide. E é um prazer sempre muito grande, Jaime, Zé Carlos, estar aqui nessa conversa com vocês, em que a gente é levado a tantas reflexões importantes para esse momento que a gente está vivendo, em que a gente não está podendo se encontrar no nosso grupo, né? No Redenção. Que falta que faz, né? Falta, né? Mas, de alguma forma, também essa nossa alternativa tem trazido grandes frutos, né, para a nossa alma, para a gente continuar ligado nesse projeto. Eu agradeço a oportunidade, uma boa noite a você, Jaime, a Zé Carlos, e a todos que nos assistem. E Zé Carlos? Bom, é sempre um prazer enorme estar participando do Caminhando Juntos. Prazer estar com você, Jaime, prazer estar com o Nilo. E que alento é o Caminhando Juntos, né? Que alento que nos permite trocar ideias de uma forma, claro, embasada pela doutrina espírita, de maneira clara, de uma maneira tranquila, e que os nossos companheiros que estão nos assistindo tenham também aí esse sentimento de alento que a gente tem. Então, uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Bom, agradeço muito a sua companhia, Zé Carlos, a sua companhia, Nilo. Para mim é sempre um prazer caminhar com vocês dois e junto com esses que nos assistem. A vocês, o meu carinho, o meu afeto, e que vocês possam continuar nos ajudando com o pensamento bom, nos ajudando também refletindo sobre aquilo que nós estamos dizendo. Não é só aceitando, mas refletindo sobre o que nós estamos aqui conversando. Que esse foi o objetivo dessa conversa, desse caminhar, de refletir para crescer. Não adianta só ouvir e aceitar como uma proposta religiosa. Não, nós temos que ouvir, refletir sobre o que ouvimos e assistimos e praticar para ver se aquilo que está sendo dito tem coerência ou não. Porque só praticando, só exercitando, só experimentando que nós temos condições de crescer. Então, olha,
Que Jesus nos ajude, através dos benfeitores, a continuar caminhando, crescendo, evoluindo, ajudando, colaborando, sendo seres humanos fraternos, solidários uns com os outros. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Muita paz para vocês. Que a esperança esteja em suas caminhadas. Um afetuoso abraço para todos vocês.